Olá, players, boa noite! Enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu fixar o tema da nossa live de hoje. Então já tá aí fixado o tema. O pessoal já vai entrando. Oi, oi, Fabi! Tudo jóia, minha flor? Você tá bem? Que bom ter você aqui, viu? Um beijo grande, tá? Então, gente, boa noite. A gente hoje vai ter uma convidada muito especial, já tá esperando a gente, é a Vanessa Moreira, né? A gente vai falar de dor crônica. E é um tema bem importante, né? Afinal de contas, muitas pessoas sofrem de dor crônica mundialmente, né? Inclusive os idosos, né? Nesse dia 1º de outubro, hoje, dia dos idosos, vamos falar também um pouquinho de dor crônica, né? Vamos tentar fazer um link aí um pouco com a geriatria também. Esses últimos dias a gente falou bastante da game terapia na geriatria, né? Em homenagem mesmo ao 1º de outubro, que é o Dia Nacional e Internacional dos Idosos. E hoje a gente vai falar de dor crônica, tá? Afinal de contas, alguns idosos também sofrem de dor crônica, mas não é só uma questão que envolve a geriatria, não. E não é só também do idoso, não. Então, a gente vai hoje, né, como eu falei pra vocês, falar dessa questão aí da game terapia na dor crônica. E claro que é um tema que interessa muitas pessoas, né? Então, se já quiser disparar, né? Vanessa, já dispara aí para algumas pessoas, para as pessoas entrarem, ok? Para estarem aí acessando, né, essa live e para a gente conversar então sobre a aplicação dos videogames, né? Como você vem aplicando os videogames na reabilitação para tratar dor crônica, né? E suas pesquisas, esse seu trabalho que você vem desenvolvendo. Então, essa live a gente vai transformar então videogames num poderoso recurso de reabilitação, inclusive para trabalhar pacientes com dor. E a gente conta hoje então com Vanessa Moreira Ferreira. Ela é fisioterapeuta pela Faculdade de Taubaté em São Paulo, especialista em fisioterapia aquática pela Universidade de São Paulo, Unicid. Ela também é especialista na Faculdade de Medicina da USP e é proprietária do Becare Estúdio Integrado do Movimento em Taubaté, São Paulo, onde ela também desenvolve os seus trabalhos, né, de atendimento como fisioterapeuta. E vamos então convidá-la, né, para entrar. E aí a gente já vai puxando um pouco mais de assunto com ela. Podendo entrar para falar comigo. Vamos ver se ela entra. Oi, Oi, gente, eu Vanessa! não acredito. Tudo bom? É tipo Tudo bom? aquilo Que assim prazer! que a gente falava, mãe, tô na Globo. É assim. Quase isso! Ô, menina É tipo exagerada! isso. Não, mas não é, porque assim, é muito legal, porque a gente vem acompanhando, eu venho acompanhando o trabalho de vocês, assim, nesse último Sim. ano, e é muito legal, tá? Assim, ter se convidada. E para você pode ser mais uma live, mas eu falei, nossa, para mim é a live, Não, é não é só mais muito. uma live pra mim também. Não é. Não é.
É uma live com você, e você tem uma Ah, importância pra gente olha, também. Todo super mundo tem. E você, gratidão. então, com seu trabalho lindo, eu nunca vou esquecer da sua frase. Vocês me ajudaram, né, a A ressignificar o reinventar, meu trabalho, né? Vocês me ressignificar, inspiraram exatamente. novamente. Vocês me inspiraram novamente. Eu nunca vou esquecer disso. Então, você é muito importante para a Game Terapia Brasil. Não é só mais uma live. Ah, fico muito, fico muito feliz, Karen, de verdade. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, assim. E aí, assim, eu fui super estudar um monte de coisas, até a questão dos novos artigos, né? Que eu falei, não, tem que ser baseado em evidência, não tem jeito. E aí, estamos aqui, né? Então, seja muito, muito bem-vinda. Quero dizer novamente Obrigada. que é um prazer ter você aqui, tá? Se a gente tiver algum problema de conexão, alguma coisa, a gente muda, tá? Eu entro Tá, pelo seu, a gente dá um jeito, sem porque problema. a gente vai conversar. A Sim, gente não, vai é conversar, ótimo. né? Eu fico aqui atenta na minha internet, porque tá tudo bem, daqui a pouco, sabe? Dá uma pane. Não, Mas é eu do fico atenta, nada, eu tô né? aqui, Não, tô eu tô no atenta. Wi-Fi também, qualquer coisa eu vou pro 4G sem problema, Isso, qualquer tá? coisa A a gente gente, muda. Então, meu olha, amor, Vanessa, deixa eu saber de uma coisa. Como é que o vídeo. Você já jogava videogame? Como é que é essa história aí de videogame na sua vida como fisioterapeuta? Karen, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você sempre jogou, mas assim, eu nada, cara. Eu era muito ruim, mas assim, Você demais. Eu era não conseguia. noob! Nossa, Você era noob. total! Eu não conseguia. O único que eu conseguia era o Mario. O único. Ah, E o resto, assim, é aqueles Street Five, qualquer um que eu tentava, eu não conseguia passar de fase, era terrível, terrível mesmo. ah. E aí, enquanto todos os meus primos jogavam, eu preferia ler. Eu falei, não, eu vou ler, a minha prima tá aqui, ela vai falar isso. E eles super jogavam e faziam competição, e eu não conseguia passar de nenhuma fase, porque eu era terrível. Mas, e aí eu me vejo hoje apaixonada por esse Tá outro dizendo que é mundo. verdade. Eu acho que é ela, Juliana, né? É ela mesma, porque eles faziam competição e eu ficava desesperada que eu não conseguia. E aí eu ia ler e eles sempre tinham, todo ano nas férias, eles conseguiam e eu não. Mas aí hoje eu tô trabalhando com isso, né? E aí eu me vi apaixonada por esse mundo virtual que vocês me apresentaram. Mas como é que isso coaptou você? Foi por causa da game terapia? Mas você já fazia um trabalho com videogame antes, não fazia? Na verdade, Karen, em 2015 eu tive uma imersão em gamificação. Um curso, eu até te contei essa história, um curso que eu fui fazer e Sim. teve uma gamificação. E aí eu achei incrível aquela proposta. E aí eu montei um projeto que se chamava Metamorfose, que era com pessoas para dor Legal. crônica, que eu já trabalhava com isso. E era para mulheres, assim, mais voltado para fibromialgia. E aí eu coloquei, desenhei todo o projeto e eu comecei a colocar em prática e fiquei grávida. E aí teve todo um outro processo. Eu guardei ali na caixinha e falei, uma hora vai sair. E aí, a gamificação foi o primeiro estágio, né? E aí, o ano passado, eu tive uma outra. Eu brinco que são as metamorfoses da vida da gente. E aí, eu tive uma outra metamorfose que eu tive que mudar. Que assim, eu sou do Vale do Paraíba, na verdade, do interior de São Paulo. E Sim. aí eu tive que, meu marido é militar e a gente foi remanejado pro Paraná, para Santa Catarina, Nossa. entre Santa Catarina, chama Palmas aqui no Paraná. E aí eu me vi assim.
tipo, não daria para manter nem voltar naquele projeto. E aí eu me vi meio perdida e falei, não, agora eu vou ter que ressignificar novamente, né? E aí eu lendo umas coisas e apareceu um artigo, que eu acho que é um clássico até da realidade virtual, com queimados. E aí Sim. eu comecei a me interessar por esse outro mundo. Falei, nossa, se tem uma proposta para dor aguda, vamos ver como é que é na dor crônica, né? Com certeza. E aí, numa E busca, começou mesmo com dor aguda, né? O trabalho de realidade virtual começou sim, com dor aguda, abriu o caminho com a dor aguda mesmo, com essa o coisa do Karen, queimado. assim, muita gente não sabe disso, mas vários projetos começaram com a dor aguda, com a dor, na verdade, né? E a aguda é a Isso, primeira que eles testam, justamente por ter uma resposta muito rápida, né? Em questão de isso, analgesia. isso aí. Acho que alguém está comentando alguma coisa aí. Tá vendo alguma Ah, coisa aí? essa O pessoal dando beijo. Ai, é manda uma irmã. beijo. O pessoal tá dizendo, olha, tem que mandar. Se não mandar, o pessoal não vai prestigiar mais suas lives. Vai fazer isso. Tem que mandar beijo. Manda beijo. A gente Beijo para faz todo mundo. vários compartilhamentos. Sim, então você viu um trabalho de game terapia para pacientes queimados. E a partir dali você, ó, peraí, que isso aqui me chama atenção, isso aqui é do meu interesse. E dali É você assim, partiu para olhar para a dor crônica ou você continuou no olhar da dor aguda? não, Porque eu a sua já especialização é com trabalhava dor, né? com dor, é. Na verdade, eu fiz uma especialização na USP, que tem interdisciplinar. Na verdade, é uma capacitação e formação em dor crônica, avaliação e tratamento da dor crônica lá na USP. E eu já trabalhava com pacientes com esse tipo de dor persistente, né? E aí, só que eu queria algo que fosse mais lúdico um pouco. Porque Entendi. trabalhar com esse público, na verdade, é um desafio. Sem E, dúvida. baseado na ciência, a gente não tem certeza de nada, para dizer bem a Não. verdade. Todo dia muda alguma coisa. Se você é uma pessoa que faz a prática baseada em evidência, você não tem certeza. Você vai É. A utilizar certeza é que seu a gente não tem respaldo certeza. a gente vai utilizar o respaldo da ciência, mas para ela te nortear. Mas não dá para ter certeza de tudo, né? Então eu achei que assim, eu vou começar a imergir mais na game terapia e avaliar para ver como é que é com os pacientes com dor persistente, né? Então me fala um pouquinho da dor persistente, tá? Me fala um pouquinho da dor crônica, tá? Da sua visão, da questão da dor persistente. Faz um olhar e comparado até com a dor aguda, assim, para a gente entender como é que a game terapia entra nisso. Tá. Na verdade, é assim, ó, existe uma diferença. Assim, na literatura, até a IASPEN, que é a Associação do Estudador, né, Mundial, ela tem uma classificação para dor crônica, que realmente, assim, abrange todos, desde do ser humano até o animal, né? Ele acabou de fazer essa reformulação da classificação da dor. Mas assim, olha, para ser bem sincera, o Karen, a dor, na minha visão, tá? Uma É a sua visão. condição, ela é uma condição, é, uma condição de ruim para quem sente, limita a vida, em alguns casos ela para a vida de quem sente, e ela é individual. Então, assim, não tem jeito da gente generalizar a questão colocar tudo no mesmo pacote de quem sente dor crônica, né? Esse termo, até a dor crônica, é muito utilizado, mas eu gosto muito mais da dor persistente que da dor crônica. Porque eu acho que fica meio pesado e quem sente
ela sente de verdade, não é uma dor psicogênica e nem uma somato, a pessoa não está inventando aquela dor, né? É psicossomática. Então, a gente tem que olhar para o paciente como realmente hoje é uma doença. A gente é estipulado como uma doença, a dor crônica, né? É um sinal Então, isso vital, inclusive, né? É um sinal vital. é o quinto sinal vital. É o quinto sinal vital. Isso. E a gente, assim, eu acho que isso tem que disseminar mais, sabe? A gente tem excelentes pesquisadores no Brasil. Excelentes, assim. Eu tenho três nomes, assim, que eu sou super fã, que é o Felipe Reis, o Leonardo, e o Léo Ávila também, que estuda bastante. Então, eu acho que, assim, os pesquisadores no Brasil são extremamente e a gente tem muitas pesquisas, né, que nos respaldam e nos ajuda a manter isso. Isso. E essa questão aí da dor persistente, eu acho também bem mais conveniente. E dentro disso, do olhar para a dor persistente, como é que foi esse pulo aí da game terapia, né? No caso, os efeitos com relação à dor crônica, é, já são também estabelecidos, não só para a dor aguda, né? Então a gente já sabe que tem efeito. É tanto que a gente fala de analgesia por realidade virtual. A gente já tem cunhado esse termo, né? É um termo já Aham. utilizado, porque a gente sabe, já tem evidência, isso já é entendido e já é aceito. A realidade virtual tem um efeito analgésico, tem um efeito sobre a dor. E aí vem a questão: como utilizar, dentro da sua visão, de como você trabalha, quais são os tipos de game terapia que você indica, o que você visualiza, o que você pratica, do tratamento desses pacientes com dor crônica, né? Que tipo de game terapia, que tipo de jogo, é imersiva, é não imersiva, tem alguma diferença entre essas duas? Então, pensando no tratamento, né? A gente já entendendo que ela tem um efeito positivo. Como você planeja isso? Como você escolhe, tá? Que tipo de game terapia utilizar e se tem alguma diferença? Pensando na dor Tá, persistente. tá. A gente precisa pensar primeiro na pessoa que vai receber isso, tá? Como é que funciona para a pessoa que tem dor persistente, tá? Como é que funciona? Porque Sim, assim, a dor é um produto do cérebro, tá? É perfeito. assim, com todos os estímulos que a gente tem, visuais, táteis, olfativo, auditivos, esses estímulos, e mais, hoje se fala muito na questão biopsicossocial, então todos os processos, eu, assim, eu vou dar minha opinião pessoal, eu gosto mais do multifatorial do que o biopsicossocial. Porque o bio, parece que você coloca o paciente em caixinhas. Esse daqui é mais psíquico, esse aqui é mais bio, esse aqui. Então, eu gosto mais desse multifatorial. Que, assim, vários fatores interferem no ser humano. E aí, Em nisso que. diferentes medidas, de acordo a cada indivíduo, como ele Aham. processa aquelas informações, não é isso? Por isso que cada é individual. A dor é Exatamente. uma sensação individual. Então, até o paciente, na verdade, quando chega, eu gosto, assim, eu peguei uma frase que eu escutei numa live é, sua, que eu não me lembro agora o nome da moça que estava fazendo a live, mas ela falou da escuta consciente. E eu usava escutativa. E aí, é essa questão de escutar a história do paciente, entender. Foi a Andréa Lima. Isso mesmo. Que ela falou isso, eu amei. E essa escuta, quando chega, a gente tem que fazer essa escuta ativa, essa escuta consciente do paciente, entender a história dele, porque ele tem muito mais coisas para nos falar. Porque se a gente pensar na questão da dor, o cérebro, na verdade, como a dor é um produto do cérebro, o cérebro ele é bioplástico, né? Então ele é modificável. E assim, vamos pensar no cérebro que não existe um único local que a dor é processada.
são redes no cérebro, como se fossem as hashtags do Instagram. Então, assim, tá tudo interligado, né? E quando tem um fator externo que vai levar esse estímulo lá para o cérebro, as redes, pra você ter uma ideia, assim, uma entorse de tornozelo, ela pode ligar 3 redes diferentes. Então, assim, elas interligadas e elas vivem. Eu tenho até um modelo que eu mostro para os pacientes de como é que o cérebro acontece, que é isso aqui, ó. Como se fosse isso. Ó. É um rizoma isso aí. Não É é? múltiplas conexões que a gente não sabe onde começa e onde termina. Exatamente. E aí, o porquê que eu fui, que eu comecei a me interessar mais pela realidade virtual. Hoje, Karen, eu vou até abrir meu coração. Eu tinha um monstro da caixa. Também. Super, 4 anos com o I dentro de uma caixa. E Não assim, crê. não Não sabia o que crê. fazer com ele. E aí, com essa mudança de vida, de sair lá do estado de São Paulo para o Paraná, eu tive que me reinventar. E aí eu trouxe ele, né? Graças a Deus. E aí eu trouxe, e assim, com esse artigo que eu comecei a ler, eu fui fazer uma busca e veio o workshop de vocês. Foi aí que tudo Sim. começou, na verdade, né? Apesar de ter tido lá a gamificação, mas começou com o workshop, que estava aberto em dezembro. E aí eu assisti o workshop, as 3 etapas, e falei, caracas, eu achei o máximo. Aí eu ganhei um óculos. Inclusive, assistam, gente. Assistam, ainda tá lá disponível. Tá aberto ainda, né? Eu super indico. E eu comecei, aí eu ganhei um óculos. Link na bio, link na bio, link na bio. Eu ganhei e assim, foi o que mudou minha vida, né? Aí eu tô vendo até a Sara foi minha paciente. O pessoal tá tudo dizendo. Vai falando, vai comentando. A Sara foi ótima. Foi Um beijo, uma Sara. experiência incrível no Paraná. E aí eu ganhei um óculos e falei, não, vamos começar com o óculos, já que fica mais fácil, né? Porque aí aqui, quando eu vim pra cá, uns 4 meses, eu comecei a ter um pouco mais de conhecer as pessoas. E aí, a partir disso, eu fui convidada para atender numa academia, que eu já, lá em Taubaté, eu tenho uma clínica dentro da academia, né? E desde quando eu saí da faculdade, eu sempre atendi na academia, lá na Kunzol. E fazia já um programa da físio com o educador físico, então a gente mandava já para musculação, para natação, já tinha essa interdisciplinaridade. Aí quando eu vim para cá, eu comecei a atender nessa academia e aí eu falei, não, o óculos vai ser, né, vai ser muito bom para diferencial. essa função, E aí, em fevereiro, eu comecei a utilizar. Aí é o seguinte, eu sou muito baseada em evidência, não tem jeito, eu gosto de artigo, eu gosto de entender, eu gosto de me nortear por eles. Não é que eles vão ditar o que a gente tem que fazer, mas eles vão dar todo um trilho, a gente vai trilhar junto com eles e você vai ver, pô, tá aqui, realmente foi legal, deu certo. E se eu colocasse mais isso na prática clínica, junto com esse embasamento científico, eu acho que vamos lá, né? Isso, com a sua expertise, é isso que soma mesmo. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a usar o óculos de realidade, eu faço uma avaliação da sensibilidade, né? Então eu vejo a sensibilização, a colgometria. Algometria? Colgometria. Algômetro? Com algômetro de pressão. Então, eu vejo Legal. o nível de sensibilidade e o tanto que a pessoa aguenta em relação à dor, né? Em relação à pressão do aparelho. E aí, eu fazia isso. Comecei ali em fevereiro, né? Aí, eu comecei a fazer essa avaliação, a fazer a escuta, a avaliação com o algômetro, colocava o óculos e, assim, mais relaxante, tá? Então, eu colocava
uma bike para ele, um jogo de para ele Um só cenário. dar um cenário mais relaxante. E depois a gente fazia a reavaliação novamente. Poxa, que E, assim- legal. e assim, Karen, isso vai de encontro com todos os artigos que a gente lê quando fala de analgesia, né? Sim. Que a realidade virtual, tanto na dor aguda como na dor crônica, a dor aguda, na verdade, ela tem uma analgesia imediata, porque ele tira o foco, né, da dor, e aí ele muda a atenção do paciente, e aí a gente consegue uma analgesia. Na dor crônica, não é bem assim. Na Uhum. dor crônica, na verdade, assim, o paciente com dor crônica não é a analgesia o nosso interesse. Quando o paciente vem nos procurar, ele quer três coisas: tirar a dor, né, que é aquela dor diminua, fazer o que ele fazia novamente e melhorar a capacidade dele, né? Perfeito. E são essas três coisas que ele vem nos procurar. A gente vai dar isso para ele, porém de uma forma mais lúdica. Porque assim, a dor crônica não tem um jeito muitas vezes eu não consigo fazer essa redução analgésica. O meu foco tem que ser ganho de função. É melhorar a Sim, função dele no dia a movimento dia. sempre. Sim. E aí, isso para mim é o mais o meu objetivo com ele. Mas naquele primeiro momento, eu tenho que entender o porquê. Porque assim, ele já passou por inúmeros profissionais que não conseguiram falar isso para ele, que não entendem que aquilo é uma dor. Que assim, falam que a dor dele é da cabeça. E não é. O paciente com dor persistente, ele sente dor. Ele tem a Sim. dor, ele tem limitações, ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Então, eu achei essa questão da realidade virtual, ela caiu assim como foi É uma excelente. luva mesmo. Uma luva. Exatamente, porque ela me dá essa oportunidade de tirar o foco. É como se É se o a cérebro, distração, né? Que o a pessoal fala, distração né? é, é Fazer como essa se função de distração. desligasse aquela rede neural, né? Algumas redes neurais responsáveis por aquela dor daquele paciente, tá? Isso. Então pode ser que funcione para alguns pacientes, outros não, mas ela como se ela deixasse em modo igual o computador, quando a gente É deixa off. isso. E aí eu consigo a distração, então eu tenho essa analgesia imediata e pós-intervenção. Então, assim, na prática e nos artigos que a gente lê, é exatamente isso, na prática a gente consegue isso. Mas assim, não funciona em grandes para depois, assim, funciona É, imediato, né? Eu não tenho um ganho a longo prazo. mantido a longo prazo. Mas não é. Alguns artigos têm mostrando, viu, Vanessa? Alguns Não, artigos têm mostrando isso. Mas aí eu comento depois com você um pouquinho sobre isso, que eu estava vendo recentemente um trabalho falando justamente disso aí, da dor persistente, da realidade virtual imersiva. Aí é do videogame com realidade imersiva. Pela entendi. quantidade de atividade, tanto cognitiva como de distração, ele aumenta a quantidade de atividades, e aí, como o cérebro ele é um pouco mais seletivo com relação à atenção, ele não consegue prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, ele desviaria da dor. E a partir disso, por ele estimular essas áreas centrais que estão aí relacionadas também ao prazer, também à sensação de prazer, e tá com a atenção desviada da dor, ele pode então ressignificar a dor, e a partir daí, por essa sensação também de transportar, de presença. Então, tem três fatores aí: tanto a coisa da atenção, como a coisa do aumento da atividade cognitiva,
como a sensação de presença, de estar ali mesmo, e nada Exato. mais distrai ele. E aí Sim. faz com que a sensação da dor, né, e a coisa de você ressignificar aquela dor, de você fazer a autogestão da dor, aumenta. E esses resultados persistiram durante todas as 8 semanas de tratamento, com um resultado um pouco mais duradouro. Inclusive, podendo até indicar uma possibilidade de associação da game terapia imersiva com outras técnicas que funcionam muito bem também, como biofeedback, como hipnose. E aí eu não sei se você chegou a trabalhar alguma coisa também com outras técnicas associadas, ou se é só com videogame, mas a possibilidade de usar game terapia imersiva, então, com hipnose, com acupuntura, com essa questão aí ou de um outro exercício, como, por exemplo, a própria bicicleta, durante uma atividade física, que isso ajudaria, então, a manter o alívio da dor por um tempo maior. Mas não tanto com a game terapia não imersiva. Vamos supor assim, a game terapia não imersiva melhorou 25%, tá? Tô falando um número bem arbitrário, mas é para você Sim, entender a proporção. E a game terapia imersiva melhorou 65%. sim, sim. Tanto a dor como a manutenção dessa melhora da dor. Mas com os Sim. óculos de realidade virtual. Aí eu não sei se Não, você viu isso, não sei se você chegou a ver, não, era exatamente mas. isso que eu ia falar, porque Ah, é? assim, Ah, então desculpe. depende. Não, imagina, foi ótimo. Mas é que depende, na verdade, da quantidade de tempo que ele recebe essa imersão e o programa que é utilizado. Porque, assim, Perfeito. os artigos mais antigos, eles, em relação à dor crônica e à dor aguda, eles faziam uma imersão de 15 segundos, uma vez, duas Ah, pouco vezes, não tempo. montavam um É. programa. Hoje, novas evidências mostram pra gente que, assim, um programa de 6 semanas, uma imersão mais de 15 minutos, com 30 minutos mais ou menos, eu tenho um ganho posterior muito maior. E eu ressignifico e ganho função, Exatamente. É isso aí. É dentro né? desse sentido mesmo. Então, Exatamente. aí vem a pergunta, assim, porque eu acho que faz um link perfeito agora. Por que que você não tem tantos fisioterapeutas usando isso? Por que que os fisioterapeutas que tratam dor não estão vendo o potencial dos videogames, da realidade virtual imersiva, no tratamento da dor? Se a gente já sabe que tem esse efeito positivo, o que é que está faltando, Vanessa, dentro da sua experiência, para os fisioterapeutas usarem os videogames na fisioterapia? Karen, eu acho que sabe o que acontece? Um preconceito. Porque, assim, antigamente era muito mais caro, né? Os aparelhos tinham um custo alto, com a questão da realidade virtual. E as pessoas não sabem usar. Quando em 2006 foi lançado a questão do Wii como terapia com pacientes neurológicos, foi aquele boom do Wii, só que aí foi caindo no. Ah, não, é só com É, paciente neurológico, é só com idoso. Não, hoje eu uso com atleta, eu uso com idoso, eu uso com pessoas que estão na fase produtiva, ali de 20 a 40 anos. Então, isso é um preconceito e uma falta de informação. Porque, assim, na minha prática funciona outra siga a Game coisa. Terapia Brasil, que tem informação. Muito! Não, e assistam o workshop, eu acho que abre muito a cabeça, viu, Karen? Muito, muito, assim. Porque eu acho que é essa questão desse preconceito, dessa eu não consigo usar, eu não sei usar, é muito caro, talvez seja por isso, sabe? E as pessoas elas ficam muito focadas em uma técnica. E assim, Uhum, as pessoas têm muito medo de trabalhar com. Eu não sei o que fazer com paciente de dor persistente. E uhum. eu já ouvi isso de colegas, eu não sei o que fazer, porque é da cabeça dele. E não Olha. é. Existe toda a ciência, existe toda uma neurofisiologia da dor. E eu vou te contar uma Sim. coisa, eu tenho dor.
Na verdade, eu ressignifiquei a minha dor, né? Eu tenho uma dor lombar desde os 15 anos de idade. Eu fui fazer fisioterapia por isso. Porque assim, por vários momentos, eu travei, assim, de não conseguir colocar o pé no chão. E aquilo, para mim, era muito estranho. Então, assim, na verdade, hoje até vários artigos mostram isso, que isso pode vir desde a infância. E eu tive dor do crescimento. Então, isso já ficou, já teve toda uma mudança no meu cérebro, que quando eu tive uma queda da cadeira do computador que me gerou essa dor lombar, isso perdurou. E aí eu fui fazer a Gerou uma físio. memória, né? Ela foi É, mais importante, essa memória continuou, né? teve uma modificação ali, né, região cerebral mesmo. E é isso que acontece com os pacientes. Quando a gente faz essa escuta consciente, você tem que entender Porque assim, a gente tem que pensar, o paciente está ali na sua frente, ele tem 15 anos de dor. Ele não vai conseguir Uhum. falar para você 15 anos, resumir 15 anos em Ah, meia impossível. hora, né? Então, você precisa entender toda essa história e colocar todas as alternativas que você tem de terapia e fazer reavaliação, avaliar, reavaliar, fazer essas Continuamente, né? terapias durante esse processo que você vai ter com ele, entendeu? É. Então, eu acho que assim, é muito importante a gente até falar sobre isso, porque é um tabu. Hoje já está um pouco mais disseminado, né, essa questão. Ah, o pessoal está Então, dizendo que você ajudou muito, que você mudou a ah, a visão da Sara, pessoa sobre dor. Eu tô é vendo muito todas as legal. mensagens, ó. Tô falando, você tem que dar um beijo, pessoal, dizendo que você é fera. Ah, é Ela é muito mesmo, legal gente, ela é ouvir mesmo. isso, Não é à toa que é ela tá muito aqui. legal. Mas é muito legal ver isso, porque assim, você muda a vida da pessoa, sabe, cara? É esse o E isso é sentido muito nosso, legal. né? A gente é fisioterapeuta por isso, né, Vanessa? A gente é profissional Eu do fico feliz. movimento, né? É, Você vai exato, gerar exato. vai trazer ele de volta à vida, né? Eu acho que isso é o É. mais importante pra gente. E Você sabe fala, uma o olho coisa? brilha. E o meu brilha de cá também. Ah, é porque é muito gostoso. Fala, A gente Vanessa. tem que ter paixão pelaquilo que a gente faz mesmo. Sabe uma É. coisa muito importante, cara, que a gente precisa falar, assim, para quem quer trabalhar com isso ou não consegue trabalhar com um paciente de dor crônica, o mais importante é você fazer um programa com ele assim, através dessa escuta consciente, junto com o paciente, elaborar o que ele gosta, ver as preferências do paciente. Então, assim, não adianta eu querer colocar para ele o óculos virtual, a realidade virtual, o videogame, se ele não gosta. Então, no primeiro momento, eu tenho que entender qual é a preferência dele, em que nível ele está de mudança, qual é a condição financeira que o paciente tem. E aí, juntos, a gente vai fazendo todo esse processo. Também não adianta eu querer colocar o paciente para correr, colocar um jogo eu uso bastante até um jogo de corrida ou um jogo de boliche, se o paciente naquele momento não está preparado para aquilo. Perfeito. Então, a gente tem que analisar em que momento você vai colocar para poder ter uma aliança terapêutica, para criar essa Perfeito. aliança terapêutica e a gente conseguir ter esse programa e ressignificar. Às vezes eu não vou modificar totalmente e nas primeiras semanas o nível analgésico dele, o nível de dor. Mas eu vou fazer com que ele se engaje, que ele não desista da Vai gerando terapia. neuroadaptação. Você vai neuromodulando. Você Que seja está prazeroso processualmente para neuromodulando. ele. Exatamente isso. Eu acho isso Não, muito não tem importante. como Então, a gente desligar, né? colocar. Assim, de uma hora para outra. Você vai dosando Não, isso. às vezes são anos. Se a gente for pensar ali numa dor neuropática, uma fibromialgia, dores que a gente não consegue
ter essa melhora significativa a priori, né? Mas a gente consegue fazer com que a qualidade de vida e ele consiga ter mais ganho de função. Eu acho que isso é o mais Perfeito. importante. Então, fazer esse planejamento com o paciente, fazer uma exposição gradual da atividade e aí colocar o videogame ou a realidade virtual para ele conseguir, para a gente conseguir criar essa aliança terapêutica com ele e aí a gente tem um ganho a longo prazo. Essa coisa da escuta consciente que você estava falando, ela é extremamente importante, porque isso deve ser isso que ajuda, inclusive, a criar esse laço, né? E dentro, essa escuta não realizada apenas no momento da avaliação, essa escuta é contínua, essa escuta é contínua. E é uma escuta que não é só através da fala, é através das expressões, é através do próprio gestual. O paciente está se movimentando e você percebe que o movimento sai incoordenado, o movimento sai com algum desajuste, alguma incoordenação. Ali já é um sinal também de uma alteração que está associada à dor, porque às vezes a dor gera inibição neural, né? E aí você tem uma inibição desse músculo, ele não gera um movimento tão bem executado. Então, durante a game terapia, essa escuta consciente, quando você fala escuta consciente, eu estou vendo que você está escutando não só com o ouvido, mas você está escutando com os olhos, você está escutando com todo o seu cérebro, com toda a sua capacidade de perceber aquele sujeito. Então, quando você está vendo o paciente jogando, como é que você trabalha essa sua escuta consciente para organizar o movimento, para dar o conselho, dar a orientação para o paciente, dar o feedback? Eu quero saber um Olha, pouquinho de você. é exatamente isso. Na verdade, o corpo fala, né? A gente já vem com isso há anos, mas é realmente porque, além de você entender a história, escutar a história dele, que muitos profissionais acabam não conseguindo fazer isso, porque a gente tem um problema muito grande profissional da saúde. O paciente chega e você já sabe o que ele tem e o que você vai dar. Uhum. Então, é isso que tem que começar a mudar com com os pacientes de dor persistente ou dor crônica, enfim. Mas é a gente escutar o corpo dele, não atropelar, não falar, assim, deixar ele te contar toda a visão dele da dor. Porque uma coisa é a gente ler na literatura que a dor crônica causa isso, todo o processo de neurofisiologia da dor, outra coisa é o paciente que sente a dor. É o paciente, assim, até a questão da rede de apoio, ele tem rede de apoio, não tem? Como que é o dia a dia dele com a dor? O que que a dor interfere na vida dele? Às vezes ele não consegue pegar o neto, às vezes ele não consegue pegar o filho. Eu tive um paciente, o Bruno, ele até postou hoje sobre a live, que ele falou assim para mim, quando ele chegou, eu não consigo descer a escada. Ele era uma lombalgia crônica, ele falava isso, eu não consigo, para eu descer a escada, eu tenho medo de fletir o meu tronco. Então, assim, e ele é super ativo, uma pessoa jovem, e aquilo para mim, assim, foi muito marcante. Então, isso é a escuta do corpo, é a escuta da fala, os pequenos gestos. E quando a gente. Ah, o Bruno, ele aqui. É, e aí, ele, na verdade, assim, quando você tem essa questão com o paciente, quando você coloca ele para executar uma tarefa, ele tem que sentir a confiança em você. E você não pode dar milhões de tarefas para ele, porque tem que ser aos poucos, ele tem que ter essa exposição gradual e ele tem que entender, porque senão também o paciente ele se sente impotente quando você dá uma função que ele não entendeu, um exercício que ele não entendeu. Você vai piorar a situação. Então a gente precisa ter um bom direcionamento com o paciente, estar ali, colocar a mão no paciente, olha, é assim que eu quero. Então,
direcionar o paciente. E aí sim ele vai sentir confiança para fazer aquilo. E aí a gente já está ressignificando a partir disso. Uhum, Porque você escutou a história dele, você uhum, entendeu o que ele realmente precisava, o que ele veio buscar, você acolheu e você uhum. direcionou. Exatamente, exatamente. É lindo isso. E a tecnologia ela tá ali como um instrumento mesmo que vai ajudar nesse processo, né? Vai estar colaborando com o paciente. Você não está usando o recurso, a gente viu na evidência, então vou usar tantas repetições, tantos minutos, acabou o minuto, tiro o óculos. O processo não é assim. A intensidade do exercício diz que tem que ser tanto tempo de exercício. Quer dizer, você vai dosar e vai ser muito criteriosa, levando em consideração as próprias questões individuais, né? Isso é fundamental para você escolher o melhor exercício, para você ver, poxa, nesse momento eu preciso mais de uma game terapia imersiva, porque eu quero começar a gerar melhor consciência, somente da respiração, uma ativação de uma determinada musculatura estabilizadora, a percepção do sentar e levantar com suavidade, depois eu vou trazendo movimentos mais complexos. É dentro disso mesmo, e com esse olhar sensível. Eu acho que, acima de tudo, o fisioterapeuta, não importa com que tecnologia ele trabalhe, é a tecnologia da mão, né? É a nossa tecnologia daqui, é a tecnologia, super tecnologia Exatamente. de um óculos de realidade virtual. Não importa. Eu estou usando uma super tecnologia que já, ok, atrai o paciente, já de uma certa maneira, pode estar ajudando, colaborando nesse processo de tratamento da dor, mas, acima de tudo, a sensibilidade no uso, né? A sensibilidade no A gente, toque, a gente na só voz. tem recursos. São recursos, né, Karen? Se a gente Isso. for pensar, são recursos que a gente vai colocar. Porque assim, nós, como fisioterapeutas, a gente tem esse acolhimento, né? A gente já Uhum. tem. Se você É escolheu nosso. fazer fisioterapia, é nosso, é. Você gosta de gente, né? Então você É, gosta de trabalhar com gente. E aí, esse acolhimento já é da nossa natureza. E sim, aí você tem recursos para utilizar. Assim, nada é 100%, 100% eficaz, porque cada paciente é um paciente. Então, você vai, para exatamente. um pode dar de uma forma, para outro é completamente diferente. Então, você vai utilizar um recurso, para um pode, a game terapia, o videogame pode ser excelente, para outros é péssimo. E aí a realidade virtual vai ser melhor. Para outros, naquele primeiro momento, não vai ser legal, mas lá para frente ele vai aceitar. Então, a gente precisa usar recursos, tem que ter esses recursos para utilizar no momento certo. E assim, o mais importante de tudo isso é avaliar e observar o que você quer fazer. Né? Exato. É isso, assim, eu Essa avalio e vejo. avaliação, essa escuta, né, Vanessa, que vai me É, direcionar. e outra coisa, cara, existe hoje, assim, inúmeros avaliações, assim, testes, Escalas, é. escalas. Mas, assim, serve para todo mundo? Não. Até para o paciente de dor crônica, cinesiofobia, porque a escala tampa, qualidade de vida, serve para todo mundo? Não. Às vezes, a única avaliação, uma avaliação mais palpável, uma avaliação mais no primeiro momento, de você avaliar o movimento dele. E qual é a queixa principal, você já começou a criar essa aliança com ele. Aí depois você pode usar. Eu acho que é um recurso muito, muito válido. Mas, assim, não é para todo mundo. E Então, tudo tem o seu momento. É justamente isso, sim, né, Vanessa? Tudo tem o seu momento. É o seu racional clínico, você, enquanto fisioterapeuta clínico, que vai direcionar acima de tudo que você já tem na mão. Tem um comentário aqui que está falando assim que a tecnologia é o comentário de Liara Jennifer. Observe que no hum, meu meio a tecnologia ainda está um pouco distante.
acredito que culturalmente, tanto por parte do terapeuta como por parte do paciente. É aquilo que a gente estava falando, né? Por que que essa tecnologia não está aí massivamente nas clínicas sendo utilizada, né? Primeiro porque tem essa coisa da distância cultural do uso disso, a gente não vê Sim. isso muitas vezes na faculdade, não vê outras pessoas usando. Naquela clínica não tem, então na minha também talvez não necessariamente tenha que ter. Mas É é mais um modismo. recurso. É modismo, mas é mais um recurso. E não é É. caro. E não é Não, modismo, né? nossa, É uma vocês coisa. apresentaram. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente, não é possível. Um óculos de R$ 19. Que juro, o Karen, eu tô perto Ó, do esse Paraguai, daqui né? foi melhorzinho. Esse É, daqui é o Zeiss. Esse daqui, ele custa. Eu comprei por 69, eu comprei bom. então, né? Tá É, eu vi 99 agora, ele tá agora, noventa e vai. nove é. É, tá Mas noventa e assim, nove. o meu Mas tá veio do ótimo. Paraguai, que é esse daqui. Eu paguei R$ 40. Quer dizer, meu marido pagou R$ 40 nesse daqui. Tá ótimo. Aquele que vocês apresentaram no O workshop, VR-Box. O Karen, VR-Box. R$ 5. É R$ 5, R$ 5. exatamente. Eu comprei ele por R$ 5. A primeira vez que eu comprei ele, comprei por cinco Então, reais. na verdade, mas eu acho que é a Mas falta. o paciente vê, ele acha que custou R$ 500. A Sim. gente perguntava assim para qualquer pessoa no curso, quanto é que você daria por esse óculos? Aí a pessoa diz assim, R$ 1.000. Você pagou R$ 1.000 e a gente tinha pagado R$ 5. Mas é toda uma falta de Entendeu? informação, eu acho. Ai, Mas assim, ó, é. há quanto tempo. E essa semente tem que ser plantada mesmo, sabe? Porque há quanto tempo vocês estão aí, né? E aí a gente vai imergindo nesse mundo e você vai procurando evidências e a gente vai O número disseminando de publicações, você viu como tava nesse o número muito. de Não, publicações? eu li um É um ontem que boom, você toma um susto. eu fiz uma busca na PubMed, na Pedro, e assim, na Pedro que me conforta bastante, que eu gosto muito da Pedro, que é a questão da pontuação que Claro, ele né? faz, né? Que aí, assim, quando você vê ali 7, 8, você fala, É, fica feliz, é. o paper é muito válido. Então, na Pedro, se a gente coloca a realidade virtual, aparece 23 artigos. E assim, muito bons, 12. Então, você vê assim que a pontuação tá ali entre 7 de 10, que você vê que tem qualidade. E assim, saiu uma revisão, que eu até comentei com você, uma revisão sobre a questão da analgesia entre dor crônica e dor aguda, que eles fizeram uma revisão agora, em 2019, acabou de sair. E aí eles pegaram desde 2007 até 2018 todos Hum. os papers que falavam sobre analgesia e colocar, ele é muito bem desenhado. E assim, tipo, chega no final, todo o paper vai falar isso. Ainda precisamos de mais evidências, ainda bem, né? Porque você não Graças a chega no Deus. final e Continuaremos fala, é pesquisando. isso. Não, precisamos de mais pesquisas. Então, assim, tá crescente. E nesse paper, até, Karen, ele fala o seguinte: talvez o que teve de falha nos artigos é porque antigamente era um recurso caro, era um recurso pouco viável. Hoje, os novos artigos ali de 2010 para frente já ficou um pouco mais viável. Então, os anteriores pode ser que tenha tido essa falha justamente por isso. É, com certeza. E o pessoal tá dizendo aqui, ó, tem comentário aqui dizendo, nossa, isso precisava ser mais indicado por médicos, né? Eu não sei, acho que é GOES, não sei, é Ah, GOE, por esse é o exemplo. meu paciente, é meu Essa paciente. paciente? Então, ele está comentando Ele isso, que e tinha, até que mesmo ele os não remédios são conseguia. muito caros, a medicação é muito cara, né? Estímulo Não, o estímulo positivo, não só motor, mas cognitivo e emocional que o jogo traz, tem um efeito benéfico, potencializador e neuromodulador, no sentido de melhorar também, não só a dor, e sim. melhorar até o efeito do medicamento, né? Não, e até assim, você consegue, eu acho que uma Ou até eu evitar o ainda não uso do tenho, se você medicamento mesmo.
Se você tiver algum até artigo que fale sobre isso, eu não achei, mas até a questão do desmame de Do medicamentos medicamento, e isso. utilizando o recurso da realidade virtual. Eu acho que seria, assim, muito legal, porque essa questão mesmo de trabalhar essa melhora de função e, ao mesmo tempo, ir fazendo, junto com o médico, óbvio, a gente não pode fazer esse Claro. desmame, né? Mas, assim, ter essa conexão com outros profissionais e conseguir fazer esse desmame. Hoje, na verdade, eu consigo. O que que a gente faz dentro da academia, Karen? Que eu acho que, assim, todo profissional de saúde deveria buscar isso, tá? Trabalhar em equipe. É, Claro. quando eu saí da faculdade, eu quis trabalhar numa academia, eu não quis trabalhar numa clínica, porque eu queria que as pessoas tivessem uma condição de saúde, não de doença. Assim, no meu entendimento, naquele primeiro momento, eu queria assim, dentro da academia, você vai para fazer um exercício, não para fazer um tratamento. E as pessoas são mais, veem outras pessoas, né, bem. Então, eu comecei com a hidroterapia na Consolo, em Taubaté. E isso eu fui criando vínculos com os profissionais, com os educadores físicos. E a gente tinha um vínculo muito grande de saía quando eu tinha que dar alta e fazer essa transição, já era muito automático, porque o paciente já estava imerso naquele mundo e ele conseguia fazer todo esse processo, né? Aqui aconteceu a mesma coisa. Então, eu levo o paciente, aqui eu trabalho na Bessia. E aí, aqui, a gente leva o paciente, ele começa comigo e aí eu já vou fazendo essa transição com o educador físico. Então, outros, ele está ali imerso na atividade. E isso fica muito mais fácil para fazer essa transição do paciente e tem que ter respeito. Esse eu acho que é o ponto-chave, Perfeito. sabe? Esse respeito por outros profissionais e conversa, sabe? Diálogo. É dialogar e eu acho que isso é muito importante. Então, até agora, eu tô voltando para lá em Sem dezembro dúvida. e a gente está criando um ambiente que eu vou tirar o monstro da caixa. Total, Ai, vamos tem que ver. tirar. Não, olha, eu posso confessar? A gente ainda tem 4 minutos. A gente ainda tem 4 minutos, mas eu vou Tá bom, confessar pode com falar. você. Ó, esse aqui, ó, eu também tô vencendo o monstro da caixa. Ai, Ah, ótimo! eu só podia falar pra você. Olha, esse jogo lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, eu só fico babando nele todo dia. Ele tá aqui do lado da minha cama. Ó, eu trago ele toda vez pra live Que pra mostrar, vai, pra olhar né? pra ele. Ó, eu já mexi. Mas por que que eu não abri ele pra usar mesmo? Porque eu quero fazer um unboxing. A gente vai vencer o monstro dessa caixa aqui juntos. Essa caixa aqui, Perfeito, ó, esse aqui, Menina, perfeito. eu importei isso aqui, isso Ai, que teve que comprar no Reino Unido, porque não esse tinha é mais aqui no novo Brasil. agora! Menina, esse aqui foi caro porque eu importei porque eu não tinha mais no Brasil, mas agora vai ter, né? Agora Mais no voltou, Brasil. né? Então, Vai e ter. eu vou abrir o monstro da caixa. A Thaís tá aqui, ó. A Thaís Grava, grava. Quando você abrir o monstro da caixa, Vanessa, o seu vou desafio, você vai gravar. gravar e vai mandar pra gente. Não, Ah, eu estou fazendo um ambiente, nós vamos a criar todo dentro um ambiente totalmente em imersão mesmo, Karen. E vai ter ai, o que Zen, legal. e aí trabalhar essa questão da realidade virtual. E aí, assim, vai ter um projeto que é um projeto social, um projeto. Ai, a Thaís, eu quero ver, você vai ver só. E a Thaís é a dona lá da Academia de Taubaté. E a gente, esse projeto social é com paciente com dor crônica. Então, assim, eu vou ter esse processo de utilizar a gamificação com eles e fazer um trabalho na praça, no parque. Então, Muito assim, vai legal. ficar um aqui em Palmas e a gente vai colocar um lá em Taubaté para poder ampliar esse tratamento para quem não pode. E até para Poxa, que mostrar para as legal. pessoas que elas podem fazer o uso da tecnologia, tanto com a game terapia, tanto com a realidade virtual, tanto com a gamificação. Eu acho que isso a gente precisa ter mais, criar mais oportunidades para as pessoas, né? Então, isso é um projeto É. pessoal que aí a gente está voltando e eu já estou fazendo ele acontecer.
E Ai, aí, tô muito feliz. Ó, e saber que a Game Terapia tem uma participação nisso, a Game Terapia Brasil? A muito! gente, Começou ó, tudo! Foi onde palmas, a tudo gente aplaude. Nessa começou! Vamos Malete Oliveira aplaudiu, mas eu também aplaudi. Toda a Game Terapia aqui aplaudiu. Poxa, olha, não deixe de mandar fotos, resultados. Menina, 20 segundos, não é possível. Essas mostrar. lives querem me Tá. derrubar. Eu tava vendo 4 minutos. Minha flor, a gente vai voltar E só para aí, se de repente, despedir. A gente, a gente vai voltar para se tá, despedir. Se cair aqui, a gente volta, tá? Mas quero tá dizer que bom. adorei, que live deliciosa. Eu vou te chamar de Ah, novo, eu fiquei viu? muito. Ó, nossa, estou aqui, ó. Na verdade, eu faço muita parte. Ai, a Marcela é minha irmã. Oi, gente. Entrar um pouquinho mais, né? Ah, eu tava faltando aqui no meu, tava dando 4 minutos. Eu tô muito. Essa live tá passando muito rápido. Muito mesmo. Um pouquinho com a Vanessa. Tem que me despedir de Vanessa direito. Vou deixar ela entrar. Oi. Vanessa, que live deliciosa. Olha, eu tava de olho Ah, no tempo. Vanessa, esse tempo, ele sempre faz isso comigo. Ele sempre faz isso comigo, não dá pra entender. Eu tô olhando aqui 4 minutos, daqui a pouco tá. 4 minutos passa. Eu fico encantada com a sua história aqui, ó, e me desconecto do Não, tempo. mas foi muito gostoso mesmo, Karen, de verdade. E assim, eu fico feliz, agradeço de coração. É, assim, vou mandar todos as fotos, vídeos. Vocês fazem parte realmente desse processo todo que aconteceu na minha vida. E eu acho que a gente precisa disseminar mais isso, precisa mesmo que mais pessoas façam uso desse recurso. Isso. E que possam ajudar muitas pessoas. E que possam também se ajudar, né? Porque financeiramente você tem retorno disso, obviamente. Você não vai investir em algo para você não ter também um retorno financeiro. Óbvio que você vai ter. Mas você Não, agregar valor claro, de uma né? forma positiva, né? Agregar valor se trazendo um recurso que é tão agradável. Ele é agradável não só para o paciente, mas ele é agradável também para o fisioterapeuta que trabalha. A gente se diverte também com o paciente, né? A gente se diverte Não, junto. Eu sinto e assim. cada terapia, ela realmente ela é diferente. Não é uma coisa Isso, contínua, não é maçante. É aquela coisa que cada terapia que você coloca um recurso desse, ela se torna diferente. Então, assim, por mais que você monte um programa de 8 a 12 semanas, mas você vai ter esse recurso. Você até me perguntou na questão se eu utilizava uma outra técnica, né? A meditação, outros recursos de exercício, eu acho que isso tudo vale a pena. exatamente. Eu também concordo com você. Então, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu já quero deixar um pouco assim, já meio que marcada assim, uma próxima live. Eu tinha mais perguntas para fazer. Inclusive, eu quero te perguntar isso agora. Eu tenho que te perguntar isso, porque eu li um artigo que diz assim, que a game terapia, inclusive para trabalhando dor crônica, ele disse assim: olha, tem efeitos positivos do videogame no tratamento da dor crônica. Então, é possível que no futuro esse recurso seja mais utilizado. Era um artigo, se eu não estou enganada, de 2017, Hum. tá? E ele diz assim: no futuro, vamos utilizar, vamos ver mais pessoas utilizando videogame na reabilitação. E aí, o que eu quero saber é assim: a game terapia, o uso da game terapia no tratamento da dor, de uma forma geral, é algo para o futuro mesmo, na sua visão? Ou é algo do presente? É Ou é algo esse futuro agora? Karen, sabe que é uma coisa muito interessante? Porque, assim, com a pandemia, nós foi imposto, né, uma mudança muito grande. Então, assim, tudo que ia ser mais lento, essa mudança, até a questão da tecnologia, nós tivemos que reinventar e colocar todo num processo muito mais, né, o agora. E eu acho que, na minha opinião, tá? É o agora. É, a tecnologia faz parte do nosso agora. E assim, por que deixar para usar para depois? Vamos viver o presente. A gente precisa colocar todos os recursos que a gente tem, porque assim, o paciente de dor,
com dor persistente, ele sofre. Ele, É. ele tem a vida limitada, assim, ele tem muito. Muitos têm falta de recursos. Então, por que não colocar um recurso que tem evidência, que é extremamente prático na prática clínica? Por que não utilizar agora? Eu acho que É acessível, ele é barato. Se você pensar no óculos de realidade virtual, então imersiva, esses com celular, é barato, né? Recurso extremamente sim, barato. Adaptável, você pode adaptar em qualquer ambiente, você pode levar para casa do paciente, se você sim, estiver atendendo em domicílio. foi isso que me fez utilizar ele primeiro do que todo o processo ali do videogame. Porque ele era muito mais fácil de eu colocar na minha prática clínica, até como recurso de exposição gradual do movimento, porque um paciente com dor lombar, por exemplo, muitas vezes eu não vou conseguir que ele faça todo o movimento da coluna, mas eu consigo que ele levante o braço, que ele faça movimentos de membros superiores, que ele faça movimentos de membro inferior. Isso, para mim, já é é um recurso para exposição gradual muito grande. Então, E eu o acho que aprendizado assim, motor vai se dando. vai se dando através Neuroplasticidade, disso. propioplasticidade, Eu vou fazendo uma vai ajustando a mudança. dor, vai gerando, vai mudando realmente. Muda a postura, muda o engrama motor, muda a forma de fazer o movimento, Eu vou reduz o gesto. adaptando, né, todo esse processo. É muito, muito É. legal. Ah, eu sempre ensino Ai. isso aos meus alunos de neuro. É Ah, exatamente legal. Game Terapia é isso. Vida. Seja bem-vindo, Ai, muito legal. Thales. Você E conhece sabe ele? uma... Não! Não, eu Prazer, também não Thales. conheço. Prazer, Thales. Seja bem-vindo à Game Terapia. E A gente está sabe... terminando a live, viu, Thales? é, Eu só recuperei a Vanessa porque eu tinha que bater um papo mais um pouquinho com ela para pelo menos eu me despedir e agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, as perguntas que mandaram, os Fico muito comentários. feliz. Assim, eu fico muito feliz assim com o carinho dos seus pacientes, com a resposta Ah, que eu eles têm, assim, o também. agradecimento que eles têm a vocês, né? Os comentários das pessoas. Então, assim, é muito bonito ver um fisioterapeuta trabalhando sempre na sua melhor versão. E aí eu Não, fico muito feliz de obrigada. ver o seu resultado e ver o seu caminho aí, como você está traçando, trazendo uma novidade mesmo para o trabalho de pacientes com dor persistente, que eu também acho um termo mais Ó, o adequado. Thales é lá Ele do é do Ceará, Ceará! Ô, professor parecido com você. Thales, que E legal, aí pertinho de entrou mais mim. uma paciente. É. Ah, viu? Ó. Não, então, Ah, professor Thales, a gente vai. Fã de vocês, valeu! A gente vai chamar então, professor Thales, você para conversar, viu? aí, ó. Manda um direct pra gente. Diz com o que você está trabalhando, para a gente depois também bater um papo. Então, É Vanessa, meu muito amor, muito obrigada, tá? Quem sabe a gente faz um encontro em Salvador em agradeço, breve, cara. quando essa pandemia toda passar. Opa! O pessoal do e-book, o pessoal que adquiriu o e-book, que fez o curso de realidade virtual imersiva, e a gente fez, né, a mentoria, e eles falaram, vamos fazer um encontro em Salvador. O pessoal já quer fazer um encontro em Salvador, viu? Ah, e olha, tem que falar do e-book também, Karen. O e-book ajuda muito. Vocês detalharam muito bem aquele e-book. Eu estou utilizando, tá muito bem escrito. Nossa, tá extremamente rico. Muito, muito bom. Ai, obrigada, que bom que vocês Vamos, gostaram. A gente fez com muito amor, com muito carinho mesmo, para os fisioterapeutas, nossos colegas, serem cada vez melhores, né? Eu já sei que os fisioterapeutas brasileiros têm uma tem manualidade bastante aqui, ó. excelente, Tem têm uma vários competência colegas muito já me grande. disseram que É. todos são da minha turma da faculdade. Ai, ó, Deus quanta é mais. gente, quanta gente. Um beijo, gente. Professor Thales, a gente conversa. E, pessoal, muito obrigada, tá? Pela presença e pelo carinho sempre Obrigada, na Game Terapia Brasil, na Live 2020. Até a próxima. Kai. Beijo, Um Vanessa. beijo, amor. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Fica com Deus, linda. Amém. Tchau. Tchau.